projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados propõe que o presidente da República se hospede nas embaixadas brasileiras no exterior. O objetivo é conter os gastos e garantir mais transparência sobre os custos das viagens internacionais. Com a agenda internacional, aliás, movimentada, o presidente Lula já gastou mais de 7 milhões de reais dos cofres públicos em hospedagens nos 6 primeiros meses do ano. Para entender melhor esse projeto, a gente conversa agora com a autora do texto, a deputada federal Rosana Vale, do PL aqui de São Paulo. Tudo bem, deputada? Bem-vinda sempre à Jovem Pan. Como vai? Olá, bom dia. Eu que agradeço aí a participação. Bom, deputada, a senhora já está nessa cruzada há alguns meses e eu pergunto qual é a aceitação desse projeto e, obviamente, que se esse projeto for aprovado, valerá para qualquer presidente. Exatamente. É um projeto que eu protocolei em julho por conta da viagem que o presidente fez à Bélgica. Eu sou jornalista, trabalhei 25 anos na TV, viajei bastante e, na ocasião, eu vi na reportagem que o presidente se hospedou num hotel a poucos quilômetros da Embaixada do Brasil, em Bruxelas. Então, eu fiquei pensando sobre isso, vi outras viagens também do presidente e resolvi fazer esse projeto de lei onde se prevê prioritariamente a hospedagem nas embaixadas. Sei que muitas embaixadas do Brasil fora do país são bem estruturadas, têm seguranças, estão em locais nobres. Na viagem que o presidente Lula e sua comitiva fizeram, por exemplo, na posse do rei Charles na Inglaterra, o presidente alugou um andar inteiro de um hotel e o hotel também ficava a menos de 3 quilômetros da Embaixada do Brasil em Londres. Então, eu acredito que essa medida, ela traz uma moralização. Nós estamos vendo na imprensa hospedagens sempre nos melhores hotéis, nos mais caros hotéis, com os quartos mais luxuosos. E acredito que a população brasileira está estarrecida com esses gastos exorbitantes. Você falou em cerca de 7 milhões, fora o gasto no cartão corporativo, que hoje a imprensa já aponta que há um recorde entre todos os presidentes. O presidente Lula é o que mais gastou mensalmente no cartão corporativo. Então, eu acredito que é uma discussão que precisa ser levada ao plenário. Além dessa previsão da prioridade de hospedagem em embaixadas, o PL também deixa claro que é preciso ter uma transparência maior na divulgação dos gastos nas viagens, ou seja, um portal específico para que a comitiva presidencial coloque ali tudo que foi gasto, por exemplo, com segurança, aluguel de carro, hospedagem, enfim, para que a população consiga visualizar de uma forma mais fácil. Eu sei que tem a lei de acesso à informação, a imprensa pede essas informações, são passadas, algumas específicas não, por conta do sigilo, né? O Planalto alega que é por conta do sigilo, enfim. Vejo que muitos brasileiros estão estarrecidos com esses gastos exorbitantes das viagens. Aliás, são 57 dias de viagem fora do país. Alguns sites já indicam, assim, outro dia vi uma notícia assim, o presidente mora no mundo e visita o Brasil. Então, nós temos muitos problemas aqui no Brasil, mais urgentes, que precisam ser resolvidos. E estamos assistindo o presidente, o chefe de Estado, se comportar muito mais como um líder partidário. Para além dessas questões, deputada, das hospedagens, dessa sugestão que a senhora apresenta por meio desse projeto de lei, a senhora bem mencionou que há as informações em relação ao cartão corporativo, principalmente. Há informações no portal da transparência, a imprensa tem acesso a essas informações, mas por causa justamente do sigilo e há como justificativa a segurança do presidente Lula, não há especificações a respeito desses gastos. Então, há esse gasto até o final de agosto de quase 8 milhões no cartão corporativo, mas não se sabe exatamente em que aspectos, em que áreas. Sabe-se que são gastos ligados a essas viagens internacionais, porque o Palácio do Planalto se manifestou a respeito disso. Não é momento já do Congresso Nacional se debruçar numa legislação que deixe regras mais claras e restritas a respeito do uso do cartão corporativo também? Exatamente. Esse meu PL está, inclusive, apensado a um outro PL que estabelece um limite para o gasto no cartão corporativo nas viagens também do presidente.
Então, o nosso objetivo, alguns jornalistas já questionam, esse projeto de lei é perfumaria, isso não justifica, porque vai prever gasto também na embaixada. A senhora não fez um dado de quanto se gasta numa embaixada se o presidente ficar hospedado ou não, mas eu acredito que isso é muito mais a moralização das viagens, porque toda vez que o presidente vai numa comitiva, leva comitivas imensas junto com ele. Agora são 25 parlamentares para Nova York, aí mais essa comitiva e mais essa viagem, e não tem prestação de contas, ou seja, não é possível que seja feito dessa forma. A gente tem que moralizar. Os brasileiros vivem sérias dificuldades, estão trabalhando, pagando suas contas e ficam assistindo na televisão. O presidente se hospedou no mais caro hotel, na mais cara suíte. Não pode, não tem cabimento uma coisa assim. Então, eu visualizei essas embaixadas, sei que são lugares que já recebem chefes de Estado. São lugares nobres, são lugares com segurança. Então, por que não priorizar essa hospedagem na embaixada quando, em sua maioria, elas têm condição, sim, de receber o presidente do Brasil? Deputada Rosana Vale, na sequência, Cláudio Dantas. Muito bom dia, deputada, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Eu entendo que esse projeto ele tem o mérito de trazer a debate justamente esses gastos, a falta de transparência. Mas me parece que o Congresso já dispõe de, vamos dizer assim, de uma ferramenta para lidar com isso, que é o próprio Tribunal de Contas da União, que tem como atribuição fiscalizar os gastos do Executivo. Não seria o caso de vocês cobrarem do Ministério Público junto ao TCU, dos próprios ministros do TCU, da área de auditoria do TCU, justamente a fiscalização, a abertura desses gastos todos e a responsabilização do presidente ou da sua comitiva ou de quem quer que seja o responsável por gastos que sejam considerados aí imorais? Então, as comissões cobram essa prestação de contas, fiscalizam, é um trabalho dos parlamentares. Mas nesse projeto, nós queremos dar mais agilidade nessa conferência pela própria população. Agilidade e transparência. O PL indica hospedagem prioritariamente em embaixadas e um site específico para divulgação dos gastos presidenciais nas viagens internacionais, para que a população possa acompanhar e possa cobrar. A gente percebe isso, né, que não há esse cuidado. Quando o presidente faz uma viagem, coloca essas comitivas, como eu falei, imensas, não há preocupação nenhuma em prestar contas para a população. Eu acho isso totalmente errado. E em diversas situações, eu lembro que na época, em 2014, por exemplo, numa das viagens da ex-presidente Dilma, a imprensa também falou muito por conta de uma hospedagem num hotel luxuoso, e depois da viagem seguinte que ela fez a Roma, ela se hospedou na Embaixada do Brasil em Roma. Ou seja, não pode deixar correr solto, né? A população está assistindo tudo isso e não pode fazer nada. Então, esse projeto foi motivado pela minha indignação também, não só como parlamentar, mas como cidadã, de olhar um prédio com estrutura, com segurança, nobre, uma embaixada, e o presidente se hospeda a 2 quilômetros dali, num hotel mais luxuoso que tem. Se chama empatia isso, se colocar no lugar da população. Deputada Rosana Vale, do PL aqui de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, pela atenção, voltaremos a nos falar, bom trabalho. Eu que agradeço, bom dia a todos.